Olá, estamos aqui de novo para darmos continuidade às nossas análises sobre espelhos. Nessa aula de hoje a gente vai falar, a gente vai começar a falar sobre espelhos esféricos, ou seja, nas aulas passadas a gente falou sobre espelho plano, vimos a análise de campo visual, vimos a análise da translação do espelho, vimos como que a gente forma a imagem em espelho plano. Agora nós vamos começar a falar de espelhos curvos, espelhos que têm curvatura, como aquele espelho, por exemplo, de porta de garagem, espelho de porta de ônibus, como por exemplo espelho de maquiagem, Você tem vários exemplos de espelhos curvos, que a gente chama de espelho esférico, ou seja, são espelhos com curvatura. Mas então, para a gente falar disso, eu vou pedir primeiro para o professor dar uma pausa, dar uma paradinha, vocês copiam e aí eu já volto, tá? Dá uma paradinha para vocês copiarem e eu já volto. Bom, depois dessa paradinha, estamos de volta para a gente poder falar dessa parte inicial de espelhos esféricos, espelhos curvos. Então aqui, para vocês entenderem melhor, eu dei essa ideia. Para entender melhor, pense em uma colher. Então vamos supor que você está com uma colher aí na sua frente, Você está segurando uma colher. Tem a parte de dentro dela e a parte de fora. A parte interna da colher, a gente pode analisá-la como um espelho côncavo. A parte de fora da colher vai ser uma superfície refletora chamada de espelho convexo. Então a parte de dentro, espelho côncavo, a parte de fora, o espelho convexo. E cada uma dessas partes, cada um desses tipos de espelho, produz imagens completamente diferentes, imagens que são características deles. E por isso, por exemplo, você tem um certo tipo de espelho que se usa para porta de garagem, você tem um certo tipo de espelho que se usa, por exemplo, para produzir telescópios, para produzir aquele espelho de maquiagem, e aí nós vamos começar a entender quando é que se usa um tipo, quando é que se usa o outro tipo. Mas para começar então, a gente tem aqui o que a gente chama de elementos dos espelhos esféricos. O que são esses elementos? São alguns detalhes, alguns nomes, algumas posições, que são importantes para a gente saber, porque com essas posições, com esses nomes, com esses elementos, a gente vai ser capaz de produzir imagens, de entender como é que essas imagens são formadas e aí saber para que serve cada tipo de espelho. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma circunferência, tá? Não fiquem rindo da minha circunferência, eu fiz o melhor que eu podia à mão livre. Então a gente tem aqui a circunferência e o centro dessa circunferência, o centro da curvatura que a gente está analisando. Aqui a gente tem um raio dessa circunferência e aqui outro raio dessa circunferência. E esse raio foi dividido ao meio, portanto esse raio tem um tamanho de 2x. Ele foi dividido ao meio, por quê? Porque tem um outro ponto aqui que é importante para a análise de espelhos, que é o foco de um espelho. Nós vamos entender direitinho o que é esse foco. Mas esse foco do espelho esférico, ele está exatamente na metade do tamanho do raio, ou seja, o F é a metade do tamanho do raio. Então, essa distância, nesse pedacinho aqui, a gente tem o espelho. Então, nessa distância do espelho até o foco, x. Do foco até o centro de curvatura, mais outro x. E esses 2x representam o raio de curvatura do espelho. Então, aqui é o centro de curvatura, é o centro da circunferência que o espelho se encaixa. Então, aqui, eu tenho o espelho, aí eu dei uma esticada no espelho formando um círculo, ou seja, esse espelho cabe dentro desse círculo, ele é um pedaço desse círculo. Aqui é o centro então de curvatura do espelho, distância 2x, porque aqui a gente tem um
raio. Na metade do raio, x para um lado, x para o outro, eu tenho o foco. Então, a gente tem aqui os pontos. Ah, e um outro detalhe. Esse vértice, ponto V, é o meio do espelho. Então, a gente tem um pedaço de espelho aqui para cima, exatamente igual ao pedaço do espelho que a gente tem aqui para baixo. Ou seja, é o meio do espelho. E esse traço azul, que aqui eu fiz pontilhado, a gente dá o nome de eixo principal. Então, a gente tem o eixo principal que divide o espelho em dois pedaços iguais. Nesse ponto, eu tenho o espelho dividido pelo vértice, aliás, pelo eixo principal, a gente chama esse ponto de vértice. Aqui o foco, aqui o centro de curvatura, raio, metade do raio. Então, a gente tem esses pontos como elementos principais, os elementos que vão dar condições da gente entender como é que as imagens são formadas. Bacana? Então, eu vou dar mais uma pausa, para eu poder mudar o quadro e a gente retorna logo em seguida. Bacana? Todo mundo muito feliz, porque mesmo na minha ausência, a gente está tendo aula. Eu pagaria para ver os seus rostinhos de felicidade. Um beijo para vocês. Olá, tudo bom? Vamos começar então mais uma videoaula. Vocês devem estar muito felizes, por eu estar dando para vocês essa matéria via TV, Vocês com certeza estariam mais felizes se fosse horário vago, mas não deu. Não pude deixá-los em horário vago. Eu tive que fazer isso, Estou aqui com vocês para falar de raios notáveis. Ou seja, nós vamos falar aqui agora de alguns raios de luz que são importantes para a gente poder fazer as definições com relação às imagens que a gente vai formar. Mas então, olha só. Eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar tudinho e aí no final eu vou deixar o tempo para vocês copiarem. Então, olha só, o que a gente tem aqui? Raios notáveis. O que são esses raios notáveis? São raios luminosos que emergem do objeto e atingem o espelho em trajetórias específicas que facilitam a construção da imagem. Aqui eu fiz a análise para um espelho côncavo. Côncavo é aquela parte de dentro. É aquela parte interna, você imaginar a colher, a parte interna. Então aqui, a gente tem um espelho côncavo e a gente tem um primeiro raio. Você percebe que esse raio ele vem seguindo paralelo a quem? Ao eixo óptico. O eixo óptico é esse de azul. Então esse que está de azul é o eixo óptico. Passa no vértice do espelho. Foco, centro de curvatura, aqui o espelho, metade em cima, metade embaixo. Então esse raio vermelho, ele vem paralelo ao eixo óptico e na hora que ele chega no espelho côncavo, ele sofre um desvio, ele é refletido e aí vem a ideia do foco. Todo raio paralelo ao eixo óptico, após atingir o espelho côncavo, refletido, ele passa pelo foco, que é esse raio número 1, raio paralelo ao eixo óptico, refletido, passa pelo foco. Então a gente tem esse primeiro raio principal, esse primeiro raio notável. O segundo é o seguinte, vamos supor que a gente tem um raio de luz que vem do objeto e passa primeiro pelo foco. Ele vai fazer o contrário do que o outro raio fez. Então, se o raio de luz ele vem e passa primeiro pelo foco, na hora que ele atinge o espelho, ele sai paralelamente ao eixo óptico. Então, raio 1, ele vem paralelo, atinge o espelho, refletido, passa pelo foco. E o contrário, raio que vem e passa primeiro pelo foco, refletido, ele sai paralelo ao eixo óptico. Tranquilo? Então aqui a gente tem os dois primeiros, aqui agora a gente tem os dois últimos, Qual que seria a terceira possibilidade de um raio de luz
fazendo uma trajetória específica, uma trajetória bacana e que vai facilitar entender como é que essas imagens que esses espelhos produzem, como é que essas imagens são, né, geradas. Bom, aqui o raio 3. Eu tenho um raio de luz que vem, passa pelo centro. Ou seja, o que é esse centro? É um ponto que está no dobro da distância focal. Lembra, ó, que aqui era x, então isso tudo aqui era igual a um raio. Então aqui a gente tem o raio, a gente tem metade do raio. O foco está na metade. Então, esse raio de luz que vem no centro, passa pelo centro, atinge o espelho e retorna exatamente no mesmo caminho. Por quê? Porque quando você tem aqui, ó, o raio de luz passando no centro, isso aqui ele está em cima do raio. Então, qual que é o ângulo que nós vamos ter aqui, ó? Um ângulo de 90 graus. E se você bate a 90 graus no espelho, você volta a 90 graus do espelho. O ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Então, você chegou a 90 graus com o espelho, você volta a 90 graus. Então, o raio 3, ó. Raio que passa pelo centro de curvatura é refletido pelo espelho e retorna no mesmo trajeto. Então ele vai retornar pelo mesmo caminho que ele chegou. Então o raio bate, refletido, volta. Esse é o raio 3, voltando pelo mesmo caminho. E aqui o quarto raio notável. É o raio que incide no vértice, segue refletido com o mesmo ângulo de incidência. Então aqui, ó, eu tenho um raio de luz que vem no vértice. Ele chegou aqui com um ângulo. Vamos supor que esse ângulo aqui seja de 60 graus. Então aqui um ângulo de 60. Quanto vai ser o ângulo de baixo? Óbvio, 60 graus também. Então eu tenho aqui o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Esse raio vem por cima, sai aqui por baixo refletido. Se ele viesse por baixo, ele sairia refletido para cima, mas no mesmo ângulo. Então a gente tem esses 4 raios principais, né? Raio, vamos recapitular. Raio paralelo ao eixo óptico, passa refletido pelo foco. Raio que vem pelo foco, refletido paralelo ao eixo óptico. Raio no centro de curvatura, refletido, volta pelo centro de curvatura. Raio que vem no vértice, refletido, ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Então esses são os 4 principais raios que nós vamos usar para formar a imagem em espelho côncavo. Bacana? Então agora eu vou dar uma licencinha e vocês, né, vou pedir para o professor dar uma pausa para vocês copiarem esses raios. Bacana? Até daqui a pouco. Olá pessoal, estou aqui de novo. Agora nós vamos falar sobre os raios notáveis para o espelho convexo. Então a gente viu os raios notáveis para o espelho côncavo, eram 4. Agora a gente vai ver os 4 raios notáveis para o espelho convexo. Tá? No finalzinho eu peço para o professor dar a pausa e para que vocês copiem, né? O tempinho para vocês copiarem. Então olha só, aqui agora a gente está falando de espelho convexo. No filme anterior, né, na gravação anterior, os raios vinham daqui, ó. Por quê? Porque os raios vinham daqui e refletiam na parte de dentro, na parte côncava. Agora os raios virão da parte de fora. Então eles vão vir, né, eles virão da parte de fora, serão refletidos pela parte de fora, pela parte convexa da superfície. Agora, o vértice, o foco e o centro de curvatura continuam no mesmíssimo lugar. Não existe mudança para isso. Então, quando você estiver analisando o espelho côncavo, vértice, foco e centro de curvatura são esses. Quando você estiver analisando o espelho convexo, vértice, foco e centro de curvatura são os mesmos, não muda. Então, se você estiver analisando a parte de dentro, côncavo, né, o espelho côncavo, você vai ter os mesmos pontos, centro, foco e vértice. Está olhando o espelho convexo? Mesmos pontos,
O centro no mesmo lugar, foco no mesmo lugar, vértice no mesmo lugar. Agora, os raios que nós vamos analisar estão na parte de fora. E aí vem raio 1, raio paralelo ao eixo óptico. Então aqui, ó, raio paralelo ao eixo óptico, refletido, tem o prolongamento indo até o foco. Então você tem o raio, ele avança, refletido, vai ter o seu prolongamento indo até o foco. Então a gente tem esse primeiro raio notável, né? Raio paralelo ao eixo óptico, refletido, escapa aqui para cima, no caso para cima, ou seja, né? Ele diverge. O prolongamento dele vai até o foco. Agora o contrário, ó. Raio 2, raio que chegaria até o foco. Então aqui, ó, raio 2, ele está apontando, ele chegaria até o foco. Refletido no espelho convexo, vai paralelo. Então, ó, um raio é praticamente o oposto do outro, aquela ideia da reversibilidade da trajetória, né? Raio paralelo ao eixo óptico, refletido, escapa, prolongamento ia no foco. Raio que iria no foco, refletido, vai paralelo ao eixo óptico, sai paralelamente ao eixo óptico. Então aqui a gente tem dois raios principais para espelho convexo. Ali os outros dois raios principais. Veja lá o terceiro, ó. Raio que viria e atingiria o centro de curvatura. Então tá aqui, ó. Raio que atingiria o centro de curvatura. Refletido, segue de volta o mesmo trajeto. Então, ele iria no centro de curvatura. Não vai, porque tem um espelho. Então, ele chega, refletido, volta pelo mesmo trajeto. Agora, o detalhe aqui, né? Mesma coisa, ó. Olha o ângulo. O ângulo aqui também é 90 graus. Ou seja, ele chega a 90 graus, iria no centro de curvatura, não vai, refletido, volta pelo mesmo trajeto. Então, a gente tem ali o terceiro raio notável, o terceiro raio principal. E o quarto raio notável, o quarto raio principal, é praticamente a mesma coisa do outro, né? Do exemplo do espelho côncavo, né? Nós estamos falando do espelho convexo. E aqui agora, né? Você vai ter o raio número 4 bem parecido com o do espelho côncavo. Raio que atinge o vértice. Esse raio, então, vem e atinge o vértice num certo ângulo. Vai ser refletido aqui para baixo no mesmo ângulo de incidência. Então, se esse ângulo aqui fosse 60 graus, o de baixo seria 60 graus. Se esse ângulo fosse 30, o de baixo seria 30 graus. Então, a gente tem esses quatro raios notáveis. Recapitulando, raio paralelo ao eixo óptico, refletido, tem o seu prolongamento indo no foco. Raio que iria atingir o foco, refletido, tem o seu raio saindo paralelo ao eixo óptico. Aqui a gente tem o raio que vem no centro de curvatura, não chega, porque refletido, volta pelo mesmo caminho. E aqui o raio que vem ao vértice, refletido, ângulo de incidência exatamente igual ao ângulo de reflexão. Então a gente aqui já tem os quatro raios principais para a gente poder entender como é que vai ser a formação da imagem nesses casos, tanto para espelho côncavo quanto para espelho convexo, para a gente entender por que a imagem às vezes fica pequenininha, por que a imagem fica grande, por que a imagem fica de cabeça para baixo, por que ela não fica invertida, e assim vai, beleza? Um tempinho agora para vocês copiarem isso daí. Deixa eu sair da frente. Olá de novo. Vamos agora, continuando as nossas análises sobre espelhos, né? A gente falou de espelho plano, aí agora a gente está falando de espelho côncavo, de espelho convexo. A gente na aula anterior viu os raios principais, os raios notáveis, tanto para a gente analisar espelho côncavo, quanto para a gente fazer análise do que vai acontecer no espelho convexo. Aqui então a gente vai começar essa análise das formações das imagens no espelho convexo. Então a gente tem aqui, ó, nesse desenho, daqui a pouco então vocês vão ter o tempinho para copiar, a gente tem nesse desenho o eixo principal que está aqui, né? Eu acabei não escrevendo, mas aqui, ó, eixo principal.
a gente tem o desenho de uma vela. Então aqui está o nosso objeto, vela, e aqui está o nosso espelho. Eu vou fazer o espelho, né? Os próximos desenhos vão ser com os espelhos retos para facilitar o desenho, facilitar a nossa escrita aqui, nossos traços, né? Facilitar o traçado. Então aqui, ó, essa bordinha é só para a gente perceber, ó. Então a gente tem o espelho nessa curvatura, a parte de cá é côncava, a parte de fora é a parte convexa. Então a gente tem aqui objeto, um primeiro raio principal, ó. Lembra lá dos raios principais? Raio que vai atingir o espelho, seguiria e chegaria onde? No foco. Esse raio então que iria no foco, refletido, sai paralelo ao eixo óptico. Raio 1. Raio 2, paralelo ao eixo óptico. Então o eixo óptico está aqui, o eixo principal está aqui, o eixo óptico, o eixo principal, a mesma coisa. Então eles têm esse raio paralelo, refletido no espelho côncavo, aliás, no espelho convexo, na parte convexa, segue essa trajetória para cima, diverge e o prolongamento iria onde? No foco. Então a gente tem esses dois raios. A gente viu outros 4. Outros 2, né? A gente viu 4. A gente só está usando 2. Por que a gente só está usando 2? Porque no fundo a gente só precisa de 2. Dentre os 4 que a gente viu, a gente usa 2. Então se você quisesse usar algum outro raio, aquele que atingido o espelho, ele iria no centro de curvatura e voltaria pelo mesmo caminho, você poderia usá-lo, sem problema, né? Você poderia usar o raio do vértice? Poderia. Eu não, eu escolhi esses 2. Tanto faz. A sua escolha vai dar sempre o mesmo resultado, né? Se tiver feito traçados corretos, o resultado é sempre o mesmo. Então, ó, raio que vem, atinge o espelho, mas que iria no foco, refletido, vai paralelo. Raio que vem paralelo, refletido, diverge, prolongamento iria no foco. Aí você percebe, ó, os raios refletidos 1 e 2 não se encontram. O raio 1 vem aqui, o raio 2 vem aqui e eles vão se afastar. Ou seja, os raios refletidos não se cruzam, não se encontram. Quem que se encontra? Quem se intercepta, quem se encontra, são os prolongamentos feitos com pontilhados pretos. Então, ó, esse é o raio refletido 2, prolongamento dele. Raio refletido 1, prolongamento dele. Você percebe que os prolongamentos se encontram aqui. Então, nesse lugar onde esses prolongamentos se encontram, você tem a posição da imagem que um espelho convexo produz. E aí você percebe, ó, a imagem que esse espelho convexo produz, ela é menor do que o objeto. Lembra lá daqueles espelhos de garagem? Você vê tudo pequenininho. Os reflexos ficam todos pequenininhos. É exatamente isso. O objeto grande, com os raios refletidos, gera uma imagem menor do que o objeto. Direta. O que significa imagem também direta? É uma imagem que está no mesmo sentido do objeto, ou seja, de cabeça para cima, de cabeça para cima. Ela não foi invertida, porque nós vamos ver casos onde a imagem fica invertida. E aqui um outro detalhe, virtual. O que é que significa, né, qual o significado do virtual na física? Virtual significa que você não tem o encontro dos raios refletidos. Raios refletidos não se encontram. Quem se intercepta? Prolongamentos. Então, quando o prolongamento do raio 1 feito aqui para trás intercepta o prolongamento do raio refletido 2 aqui para trás, quando esses prolongamentos se interceptam, eles mostram para mim onde está a imagem. Imagem formada, então, por essa interseção de prolongamentos, a gente dá o nome de imagem virtual. Então, são 3 características que esta imagem tem. Ela é virtual, prolongamentos de raios. Ela é menor, ou seja, ela tem um tamanho menor do que o do objeto. E ela está na mesma orientação do objeto. Ela não ficou de cabeça para baixo, ela não ficou invertida. Então a gente tem essas 3 características para imagens em espelhos convexos. E um detalhe, né? Sempre
vai acontecer isso? Se esse objeto estiver mais para a esquerda, a imagem muda de lugar, mas continua com as mesmas características, virtual, menor e direta. Ah, e se eu pegasse essa vela e levasse ela mais para longe? A imagem aqui mudaria de lugar? Sim, mas o aspecto dela continuaria virtual, menor do que o objeto e não invertida e direta. Então, quando você faz a análise de um espelho convexo, sempre vai acontecer isto que está aqui, né? Só temos esta possibilidade. Então, quando a gente fala de espelho convexo, a única coisinha que pode acontecer é isso aqui. Se o seu objeto estiver mais perto, isso muda de lugar, mas continua virtual, continua menor do que o objeto e continua direta. Se eu pegar o objeto e puser ele mais longe, eu continuo com a imagem muda de lugar? Muda, mas continua virtual, prolongamentos de raios, ela continua menor, aí o objeto ainda é maior e continua de cabeça para cima, não muda. Olha só que bacana, eu vou colocar aqui mais um raio, ó. Vamos imaginar um raio aqui que viesse no vértice. Então, peraí, ó, eu pego aqui o raio, esse raio vem aqui no vértice, ó. Esse terceiro raio, ele vem no vértice. Então, eu tenho aqui um ângulo, eu vou ter o mesmo ângulo aqui, ó, mesmo ângulo aqui. Aí eu pego esse raio refletido aqui para baixo, ó. Aí eu te pergunto, esse raio refletido 3 encontra com o raio refletido 1, ó, o 3 sai aqui nessa diagonal para baixo, o 1 sai aqui paralelo ao eixo e o 2 sai lá para cima. Nenhum deles se encontra. Agora, olha o prolongamento do raio 3, ó. Você prolonga, você vai ver que o prolongamento do raio 3 coincide com o prolongamento do 1 e do 2. Ou seja, se eu tivesse feito esses dois raios, daria isso. Se eu tivesse feito o 3 e o 1, daria isso. Se eu tivesse feito, né, o 2 e o 1, daria isso. Ou seja, eu teria o mesmo resultado. Ou seja, eu usei 3. Precisava de usar 3 raios? Não. Eu com 2 eu já tinha feito a análise correta. O terceiro só fez com que eu percebesse que realmente estava correto, né, na análise que a gente fez. Então, ó, espelho convexo é isso aqui. Vou dar um tempinho, né, o professor vai dar uma paradinha para vocês copiarem e a gente continua daqui a pouco.